O escritor uruguaio Eduardo Galeano disse que o poder é como o violino. Toma-se com a esquerda e toca-se com a direita. Mas aprofundemos estes superficiais construtos, esquerda e direita, e analisemos como eles operam no mosaico complexo da história. Pois, montemos juntos esse quebra-cabeças conceitual e ideológico e, sobretudo, neuropsicológico. E partindo de fatos e de partes componentes da realidade documentada. Mas o que significa direita e esquerda, politicamente falando? Estes construtos realmente apontam para a realidade? Eles existem de fato? Essas posições ideológicas de lado? O que significam objetivamente? Podemos ler a realidade através da ciência biológica, capítulo genética comportamental, complementada pelas neurociências cognitiva, social e evolucionária. E é isso que faremos aqui, a despeito do senso comum. E começo com um corolário que pretendo demonstrar em sequência. Somos sectários in natura, ou seja, existe uma tendência natural à segregação entre nós e eles, como na canção do Pink Floyd, Us and Them, sendo este um legado evolucionário. Assim, ao longo da saga humana, rivalizamos entre pena branca, pena azul, pele clara ou escura e fizemos muito pela diferenciação. Assim, utilizando artefatos para alongar o pescoço, aumentar os lábios, esticar as orelhas, pintamos e marcamos a pele para nos diferenciar. E mesmo a linguagem servia ao sectarismo e não para o congraçamento entre bandos e clãs. E inventamos os dialetos da comunicação primitiva para que não pudessem ser facilmente imitados ou compreendidos. A linguagem, como costumo dizer, parafraseando Pinker, é um instinto que permite uma arte. Neste caso, uma arte marcial, e que evoluiria mais tarde para a linguística. Portanto, nesta fase do desenvolvimento humano, a linguagem ainda não possuía a forma indexada que hoje caracteriza as nossas línguas modernas. Utilizávamos ainda símbolos, ícones e uma fonética rudimentar, como o povo Piranhã, na Amazônia, ainda em estado neolítico aos nossos dias, que possui apenas 11 fonemas para os homens, enquanto as mulheres se comunicam com 10 fonemas. E observem que até neste sentido somos sectários, diferenciando entre homens e mulheres do mesmo grupo. Isso nos remete a outro instinto indelével em nossa espécie e que caminha par e passo com a arte da linguagem: a categorização. Ela opera desde categorias simples, como a numérica, até adjetivações bem mais complexas. Certos povos, por exemplo, não têm o 0 no sistema numérico. Outros não têm o 1. E alguns povos contam 1, 2 e muitos. O que significa que os seus desafios não exigiram o domínio de categorias quantitativas e especificidade além deste ponto. A polarização é outra tendência muito forte em nós, assim como o maniqueísmo. Vale observar ainda, nas palavras lapidares de Siddhartha Mukherjee, que nossas tendências em personalidade e comportamento são a primeira derivada da genética. Certa feita, enquanto eu trabalhava para uma empresa multinacional, fui matriculado em um desses cursos de liderança e que envolvia a gamificação do contexto laboral. A certa altura, uma psicóloga nos pediu que entrássemos em uma sala
onde encontraríamos uma mesa com bonés azuis e vermelhos, orientando ainda que tomássemos qualquer um e colocássemos na cabeça, e depois aguardássemos. Mas as pessoas fizeram muito mais do que isso. Antes tímidos e isolados, agora os vermelhos conversavam entre si, devidamente agrupados, enquanto os azuis faziam o mesmo, mas apenas entre os azuis. Us and them, nós e eles. E podemos derivar disso que o racismo também é uma tendência natural. E assim, precisaremos confrontar essa tendência, mediá-la e vencê-la, caminhando par e passo com o maniqueísmo. Não é só a decisão entre dois lados, mas são dois lados contrários, sempre contrários. E não é por acaso que escolhemos lados diametralmente opostos também para polarizar e rivalizar as posições políticas. Assim, e uma vez mais, estaremos divididos. Vale pontuar ainda que aderimos emocionalmente às ideologias, para só então tentar justificar nossas adesões em termos lógicos. E existem argumentos baseados em evidências e boas justificativas, mas também existem argumentos falaciosos e tendenciosos e em profusão quando se trata do debate político. Mas, e retomando o ponto, realmente existe um processo discernível, um viés de comportamento que possamos chamar de direita? Analogamente, existe um comportamento característico, distinguível, que caracterize um comportamento à esquerda? Desconfio que a realidade não coincida com tal dicotomia em sua forma pura, senão miscigenada, confusa e até mesmo indistinta. E desconfio ainda que falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeças, dentro do debate público, mas quero guardá-la para o grande finale. Então, para montar o quebra-cabeças, comecemos por definir semanticamente tais construtos. O filósofo italiano Norberto Bobbio sugere, por exemplo, que o critério fundamental para distinguir a esquerda da direita é a diferença de atitude dos homens face ao ideal da igualdade. E gostaria de manter em mente a denúncia de Galeano, lembram? E para quem a direita e a esquerda são uma mera questão de discurso oportunista. Então, o que significa ser de esquerda? Atribui-se à esquerda qualidades como o coletivismo, a igualdade, a fraternidade, a liberdade. Mas será que isso coincide com a realidade? Grupos de esquerda realmente respeitam estes princípios? Atribui-se à direita aspectos como o nacionalismo, o conservadorismo e o respeito às tradições, com amplo destaque para a religião. Isso induz uma boa dose de xenofobia, preconceitos diversos e racismo. Além, é claro, do incentivo do uso da força para garantir certa uniformidade no entendimento destes ditames. O que, curiosamente, também induz certo comportamento coletivo, do tipo rebanho. E não é por acaso que a metáfora é tão frequente nos círculos ditos religiosos. O slogan Tradição, Família e Propriedade é panfletado por grupos ditos conservadores. Mas será que movimentos de direita realmente observam esses princípios? E neste ponto, posso até antecipar que reconheço muitas dessas características em grupos direitistas, onde o mais curioso não é a observância, mesmo sulcada de contradições desses princípios, mas o fato de que considerem estes fundamentos tacitamente como virtuosos
E não me preocupo tanto com respeito às instituições abstratas da família e da propriedade, mas sim com a questão da tradição. Primeiro, e sem demora, justifico minha alegação de instituições abstratas, já que a recente figura da família nuclear humana dista muito de nossa origem como clã e sem espaço para a monogamia. Assim, vivemos quase a totalidade dos 200 mil anos que nos caracterizam como espécie sem contar com famílias e nem com o conceito de propriedade. E que pese, são excelentes instituições, assim como o amor romântico, mas são abstrações e não construtos emergentes de nossa natureza. Mas, antes e até mesmo a contrapõe. Ou seja, esses princípios estão contrapostos com a nossa natureza. Ou seja, e aprofundando, afirmam com base nos fatos, devidamente interpretados pela biologia e pelas neurociências cognitiva, social e evolucionária, que, por exemplo, a monogamia não é a regra em nossa espécie, e nem para nenhum outro grupo de grandes mamíferos. Mas foco na tradição. A tradição me parece um contrassenso em todos os sentidos e só atende a uma única finalidade: a concentração do poder e sua perpetuação. Portanto, afirmo que a tradição é antinatural e negativa e tem contornos fascistas, não merecendo a adjetivação como virtude, já que, se a tradição fosse respeitada como um conceito pétreo, estaríamos estagnados na primeira descrição tradicional. Pensem bem nisso. Se o passado deve ser recapitulado sempre e sem chance para mudança, viveríamos eternamente cultuando um certo estado cultural ou tradicional original, ok? Circunscrito, portanto, a uma época específica ou a um grupo específico, como no caso dos Amish, e para quem as tradições da época da primeira colheita em solo americano devem ser rigidamente mantidas, congeladas, cristalizadas, em roupas, vestimentas, costumes, fontes energéticas, até as fontes energéticas, né? Não podem usar eletricidade, artefatos, não podem usar artefatos modernos, só artefatos cuja modernidade se caracterizou nessa época. Mas notem que essas mesmas tradições renovaram tradições anteriores. Ou seja, aquilo que consideram tradicional hoje, ou na época da colheita, da primeira colheita, de certa forma revolucionou tradições anteriores. Percebem isso? Ou ainda, será que somente os direitistas praticam o conservadorismo e o sectarismo? Presumo que não. Mas por ora, gostaria de fortalecer a tese de que não existe virtude alguma na tradição dita de direita, mas na tradição em sentido amplo. E mais, percebo nos discursos da dita direita a mesma inclinação às tradições que a esquerda, e denuncio esse interesse comum dos dois lados pela tradição, já que desconfio que o que ambos procuram é conservar o poder, e não importando o lado do discurso. Por outro lado, reconheço sim virtude nos princípios pétreos do iluminismo e que nortearam a vigorosa independência americana e como feedback impulsionou a aterrorizante Revolução Francesa. Então, eu reconheço a força evolucionária da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizada em três princípios sólidos: liberté, égalité e fraternité. E quem
E quem discutirá a virtude de tais princípios, ditos de esquerda, né? E inspirados, por sua vez, na igualmente virtuosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, assinada na Filadélfia em 1776 por Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingston e Roger Sherman, ou seja, havia um Sherman entre eles, e que bom, né? Portanto, podemos ver que a Declaração Francesa tem clara influência da Declaração Americana, apesar do movimento americano ter forte influência do dito iluminismo, com claros matizes do pensamento francês. Onde destaco as figuras de Voltaire e Diderot e suprimo propositadamente os nomes de Descartes e Rousseau. Considero ainda que o iluminismo é genuinamente anglo-saxão, com Francis Bacon, John Locke, David Hume e Adam Smith, além da participação do italiano Cesare Beccaria e do holandês Baruch Spinoza. Este soube polir suas lentes para examinar a realidade. Esteve, como digo, quase lá. E essa revolução silenciosa e cataclísmica se transmutaria em um processo evolucionário científico que se estende até os nossos dias. Sendo a inclinação científica, como gosto de dizer, inata. Portanto, a nossa busca pelas virtudes advogadas pela esquerda nos levam à Revolução Francesa, e mais especificamente ao Parlamento francês sob o reinado de Luís XVI, onde os apoiadores do rei se sentavam à direita, enquanto sua oposição sentava-se à esquerda, nomeadamente os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre. O politólogo português Nogueira Pinto arbitra que, abre aspas, à esquerda temos o otimismo antropológico, o utopismo, o igualitarismo, o democratismo, o economicismo, o internacionalismo, e à direita o pessimismo antropológico, o anti-utopismo, o direito à diferença, o elitismo, o antieconomismo, antieconomicismo, o nacionalismo, né? Fecha aspas. Mas existem severas contradições em termos deste arbítrio, já que como a direita pode ser anti-utópica e religiosa, se a religião é epítome da utopia, no paraíso? Como a esquerda pode ser internacionalista se é sumamente nacionalista, assim como a direita? Como a esquerda pode ser otimista quanto à antropologia se aparta o homem da natureza, tratando-o como um mero constructo ou o homo politicus? Como a esquerda pode ser democrática sendo claramente autocrática, assim como a direita? E muitos dirão, não, mas o comunismo verdadeiro nunca foi tentado? Digo que respondo a isso sempre dizendo que a grande vantagem das utopias é que nunca serão postas à prova. Como disse o grande Edward Wilson, grande biólogo, especialista em formigas, referindo-se ao marxismo como sistema político de governo, ele disse: sistema interessante, espécie equivocada, sendo especialista em formigas. A liberdade é fundamental e o marxismo, em sua essência, o comunismo, todas as suas vãs tentativas suprimiram de imediato e de entrada as liberdades humanas de expressão. Partidos únicos? Como assim? Bom, e lanço a minha carta sobre a mesa como peça central e que dá estrutura e sentido ao quebra-cabeças. Ou seja, as frágeis categorias nomeadas por esquerda e direita nada podem diante de uma categoria desconhecida de muitos
e que fala com a realidade e os fatos. Estou falando dos psicopatas, cujo espectro é bem descrito no cluster B do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Estou falando aqui de transtorno de personalidade dissocial, com uma distribuição genética e comportamental estimada em 3% da população global, e subindo para 66% entre presidiários e quase 80% na cúpula do poder público e privado. Estou afirmando que psicopatas escalam as hierarquias públicas e privadas, e os trejeitos da esquerda e a direita são meros truques e meros mecanismos de manipulação de seu eleitorado. Isso quando precisam lidar com um eleitorado, caso contrário, escancaram sua volúpia de poder. E retornamos à questão de Galeano, já que Maximilien Robespierre representou o fenômeno de forma clara e explícita, transmutando-se da esquerda para a direita enquanto escalava o poder para então conservá-lo. O que vemos de fato é a luta entre apoderados e não apoderados, em um teatro de psicopatas. Psicopatas que, pela ausência de escrúpulos, remorso, empatia, escalam com mais facilidade ao topo das hierarquias, pisando sobre os demais. Isso em uma sina ambiciosa, egocêntrica e narcisista, deixando um rastro de aspectos negativos e muitas vezes de mortes. Este é o ponto, pois Robespierre, antes preocupado com o ser humano, contrário à pena de morte, manda decapitar não só a Luís XVI e Maria Antonieta, mas a outros 50 mil franceses. Ele assina de próprio punho 400 execuções semanais, como sentença capital contra os ditos inimigos da Revolução. O mesmo papinho de Che Guevara, Fidel Castro, o mesmo papinho de outros ditadores à esquerda e à direita. Onde está, portanto, e como se manifesta a dita igualdade, fraternidade e liberdade de expressão? Pois jamais. A guilhotina, inventada pelo médico francês Joseph Ignace Guillotin, é uma encomenda dos revolucionários para humanizar a execução e supostamente eliminando o sofrimento pela seção do tronco encefálico. Mas o que diremos dos dias, horas, minutos e segundos que antecediam uma execução sumária e injusta? Antes, pretendo livrar o povo da religião. Agora, Robespierre cria a sua própria divindade, a deusa da justiça. Produz sua própria versão dos 10 mandamentos, assim como uma data festiva. E manda pintar um quadro onde ele é retratado acima da justiça e envolto em névoa e aura celestial. Pois este que ficou conhecido como reinado do terror não fez mais do que substituir uma autocracia por outra, uma mera mudança de lado de uma mesma moeda. O poder concentrado, absoluto e opressor. Mas essa situação insustentável culminaria com uma última execução antes da aposentadoria do instrumento de morte humanizada, quando a cabeça do próprio Robespierre rolou. E depois foi literalmente servida em uma bandeja. Sabemos ainda que Robespierre, deposto e ferido a bala, aguardou sobre uma mesa enquanto os seus algozes definiam o seu destino. Portanto, Robespierre pretendeu o poder e, para isso, segurou o violino com a mão esquerda, entabulando um discurso dito de esquerda, progressista, subversivo
já que pretendia subverter o poder, para depois, empossado, passar à posição de conservar esse poder. Essa é a exegese do poder, que pendula entre truques de direita e esquerda e direita, para esconder o que de fato existe e que coincide com a realidade. Psicopatas apoderados lutando contra psicopatas desapoderados. Enquanto nós servimos de massa de manobra. Mas até quando? E ainda, e afirmo, será apenas pela consciência e pelo conhecimento que nos livraremos de males ainda maiores. E continuaremos explorando o fenômeno nesta série de vídeos. Enquanto essas aberrações evolucionárias vêm e vão pendulando pela história, somos arrastados em delírio e ilusão. Enquanto o nosso destino se desenrola em uma espécie de curva ascendente em forma de serra, e sim, estamos melhorando, como veremos mais adiante, e porque o conhecimento permanece. Insiste, resiste, persiste e penetra. Sempre.